Olá, crianças, boa tarde. Vamos a mais uma aula. 27 de agosto de 2020. Componente curricular, português ensino religioso, matemática. Conteúdo do dia, produção textual, centímetro quadrado e o metro quadrado. A nossa primeira atividade vai ser de produção textual. Vocês vão assistir o vídeo sobre a parábola da Bíblia, o rico e Lázaro. E a partir da interpretação do vídeo, vocês deverão elaborar uma redação no caderno de atividade de vocês sobre o que entender da história bíblica, certo? Agora vamos estudar matemática, que é centímetro quadrado. Como vocês podem ver, a sigla é cm, o 2 em cima, e o metro quadrado, m, com 2 em cima. Centímetro quadrado. Unidade de medida de superfície, que equivale à área de um quadrado com 1 centímetro de lado, e é representada pelo símbolo cm ao quadrado. Bom, a gente vai agora fazer uma representação do centímetro quadrado. Eu tenho aqui 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Considerando que cada lado tem 1 centímetro, como vocês podem ver. Tudo isso é 1 centímetro quadrado. Mas a pergunta é o seguinte: por que eu tenho esse 2 aqui? Se eu sei que o quadrado tem 4 lados? A resposta é o seguinte: nós temos a base e temos o que? A altura. Se eu multiplicar 1 vezes 1, vai ser o quê? 1. Ou seja, esse 2 que está aqui em cima é a minha multiplicação da base vezes a minha altura, certo? Bom, agora a gente vai para a atividade de vocês do livro de matemática na página 121. Bom, a primeira questão é a seguinte: cada quadradinho da malha quadriculada abaixo tem 1 centímetro quadrado de área. Observe e responda as questões a seguir, certo? Como ele fala aqui que cada quadradinho desse tem 1 centímetro, como vocês podem ver aqui, ó, 1 centímetro, que é a altura, e 1 centímetro, que é a base. Tudo isso é 1 centímetro quadrado, ou seja, cada quadradinho dessa malha, ele tem 1 centímetro quadrado. Mas a pergunta é o seguinte: qual é a área em centímetro quadrado da figura amarela? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou contar quantos quadradinhos amarelos tem de 1 centímetro quadrado, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, eu tenho 6 quadradinhos de 1 centímetro quadrado. Logo, a minha resposta é 6 centímetros quadrado. Ou seja, o meu desenho amarelo aqui da minha malha quadriculada é 6 centímetros quadrados. Então, vocês vão estar fazendo isso nos quadradinhos laranjas e no vermelho, ok? Bom, a gente vai à nossa segunda questão. Veja a sequência de figuras que foram desenhadas em um quadriculado. Lembrando que vocês vão estar considerando aqui na figura 1, na figura 2 e na figura 3 os quadradinhos que estão em amarelo, certo? É o seguinte, vocês vão estar contando aqui quantos quadradinhos tem na largura e quantos quadradinhos tem no comprimento dessa malha quadriculada, certo? A gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, na minha largura, eu tenho 4 quadradinhos. Agora, eu vou para o meu comprimento. Quantos quadradinhos eu tenho? 1, como já está aí, vocês podem ver. 2, 3, 4, 5. Ok, então aqui eu tenho 4 de largura e 5 de comprimento. Já na figura 2, eu tenho o quê? 5. Por que eu tenho 5? Porque eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Como vocês podem observar, da figura 1 para a figura 2, aumentou o quê? 1 quadradinho aqui na minha largura e 2 quadradinhos aqui no meu comprimento. Agora a gente vai observar a figura 3. A gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 quadradinhos. No meu comprimento, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Da figura 2 para a figura 3, aumentou 1 também aqui, né? De 5 passou para 6. E de 7 aumentou 2 quadradinhos no meu comprimento, que ficou 9. Só que a letra A da segunda questão é o seguinte: faça o desenho da próxima figura
dessa sequência, que é a figura 4. Como você já tem a figura 1, a 2 e a 3, agora vocês vão fazer a figura 4. Como é que eu vou fazer? Se aqui eu tenho 9, então eu vou aumentar 2 quadradinhos, certo? Vai ficar quanto? 11. Aí vocês vão aumentar agora quantos quadradinhos da largura? Mais 2, mais 1 que vai ficar 7. Então, 11 quadradinhos com mais 7, com mais 11, com mais 7. Então, aqui já é a minha sequência do meu desenho dos quadradinhos na cor lilás, certo? Agora, para a gente responder, a letra B é o seguinte. Suponho que cada quadradinho tem uma área de 3 centímetros quadrados, certo? Ó, cada quadradinho desse aqui, tanto os amarelos como o lilás, que vocês estão vendo, eles têm 3 centímetros quadrados. Vocês vão determinar a área da região colorida da figura 1. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou estar contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se eu tenho 14 quadradinhos amarelos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 14, vou multiplicar vezes quem? Vezes o 3, que é igual a 42 centímetros quadrados. Então, essa área da figura 1, ela tem 42 centímetros. Bom, a terceira questão é o seguinte. A professora de matemática pediu aos alunos que cobrissem um pedaço de cartolina com quadradinhos de papel azul. Veja como ficou. Bom, como vocês estão vendo aqui, cada quadradinho desse tem 1 centímetro, certo? A letra A. Qual é, em centímetro quadrado, a área desse pedaço de cartolina? O que vocês vão fazer? Vocês vão estar contando quantos quadradinhos tem no seu comprimento e na largura, ou seja, o todo, tá? Vocês vão contar o todo. Já a letra B, esse número corresponde ao resultado de uma multiplicação, pois a figura tem uma disposição retangular. Escreva essa multiplicação. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão estar multiplicando o comprimento, vocês vão contar aqui quantos tem no comprimento e quantos tem na largura e vão multiplicar. Aí vocês vão ter o resultado, ok? Agora iremos conhecer metro quadrado. Bom, o metro quadrado, simbolizado por m ao quadrado, é uma unidade de medida de tamanho reconhecida pelo Sistema Internacional de Unidades. A medida corresponde a um quadrado com 1 metro de comprimento em cada lado, certo? Para entendermos melhor, aí eu vou fazer uma representação aqui para vocês. Bom, eu tenho 1 metro, 1 metro, 1 metro e 1 metro, certo? Cada lado desse é 1 metro. Logo, eu tenho 1 metro quadrado. Como é que eu cheguei a esse 1 metro quadrado? Bom, para calcular a área, como vocês sabem que é a área, e essa aqui é a minha altura, né? Para calcular a área, multiplicamos o quê? A base vezes a altura. Ambos equivalem ao quê? A 1 metro quadrado. Por quê? Porque eu multipliquei 1 vezes 1, certo? Bom, a gente vai à primeira questão da página 122. O chão da sala de Júlio pode ser totalmente coberta por 25 placas quadradas, cada uma com 1 metro de lado, certo? A pergunta é o seguinte, então, qual é a área do chão dessa sala? Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou multiplicar 25, que é o meu número de placas, vezes 1 metro, que é igual a 25 metros quadrados, certo? Agora, a segunda questão. A figura ao lado, como vocês podem ver essa figura aqui, está representando o salão de um grande restaurante que foi coberto por lajotas quadradas de 1 metro de lado. Então, a área de cada lajota é igual a 1 metro quadrado, certo? Letra A. Como as lajotas estão em disposição retangular, podemos calcular a área do chão usando uma multiplicação. Escreva essa multiplicação. Como é que você não faz essa multiplicação? Vocês vão contar quantos quadradinhos tem aqui na minha base e na minha altura. E vocês vão multiplicar base vezes altura, que vocês vão ter a resposta, certo? Aí é a seguinte, a letra B. Qual é a área desse chão em metros quadrados? Aí vocês vão botar aqui a resposta, certo? Terceira questão. Gustavo está pintando um muro que tem 12 metros de comprimento e 3 metros de altura. Com uma lata de tinta, ele consegue pintar 9 metros quadrados do muro. Então, Gustavo vai precisar de quantas latas de tinta para pintar o muro?
Para que vocês possam estar respondendo essa terceira questão, vocês vão ter que fazer duas continhas. Primeiro, vocês vão fazer uma multiplicação, né? No caso, vocês vão multiplicar 12 vezes 3, certo? Quando vocês obter o resultado da multiplicação, vocês vão estar dividindo por 9. Aí, vocês vão encontrar o resultado de quantas latas ele vai precisar para pintar esse muro todo, certo? Bom, a gente vai agora à quarta questão. A tabela abaixo apresenta as medidas de algumas quadras esportivas de um centro olímpico. Bom, aqui a gente tem as medidas de quadras esportivas de um centro olímpico. Para que vocês possam estar respondendo a letra A e a letra B, vocês vão estar observando aqui as quadras, o comprimento em metro e a largura em metro, certo? Bom, como todas essas quadras têm a forma retangular, a área de uma delas pode ser obtida por meio de uma multiplicação. Assim, calcule a área da quadra de futebol de salão. O que vocês vão fazer? Você vai pegar 36 e vai multiplicar por 20. Qual o resultado? 720 metros quadrados. Assim você vai fazer com a voleibol, basquete e tênis. Ou seja, vocês vão fazer uma multiplicação. Depois, vocês vão fazer o seguinte. Dessas quadras, quais têm maior área e a menor área? Quando vocês fazerem a multiplicação, vocês vão dizer qual é a maior e qual a menor, certo? Agora a gente vai para a nossa quinta e última questão. Bom, um painel de cortiça foi formado por peças retangulares, conforme mostra a figura abaixo. Bom, se o painel tem 122 metros quadrados de área, qual é a área de cada peça? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão contar quantas peças retangulares tem aqui, e vai pegar 196 e vai dividir por 16. Assim vocês terão o resultado, certo? Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueça de responder a atividade. Até a próxima aula. Bons estudos!